Ok, meus amigos, já estamos de volta com mais uma aula de Química para vocês. E hoje uma aula especial, vamos fazer aqui uma retrospectiva, né? E vai ser tudo legal hoje, uma aula super importante e também com pretensões para o Enem. Estamos no ensino médio, é terceira série, Cana Educação Seduc. É um programa com mediação tecnológica, programa do canal Educação Seduc. Professor Jurandir Soares, disciplina Química. Hoje nós vamos trabalhar algumas moléculas orgânicas, como por exemplo os glicídios e os lipídios. Olha só, glicídios e lipídios é a parte da bioquímica. E a data de hoje, 3 de agosto de 2022. Já estamos aí então, portanto, no dia 3 de agosto de 2022. Muito bem. Como é de praxe, a gente sempre coloca o nosso roteiro de aula. E não vai ser diferente aqui. Olha aí. Glicídios e lipídios. Tá? É o conteúdo de hoje. Tá? Os dois conteúdos vamos ministrar hoje. O objetivo da aula aí, ó. Nós vamos reconhecer as características gerais dos glicídios. Vamos identificar os principais glicídios. Vamos também descrever estruturas de polissacarídeos importantes, como celulose e amido. Olha a importância disso aí, né? E vamos também compreender a diversidade química e função biológica dos lipídios. Tudo bem? Então, tudo isso aqui vai ser abordado na nossa aula de hoje, é a temática de hoje. E nós vamos começar com o conceito geral aqui dos glicídios, né? Uma abertura da nossa aula. Professor, por que você colocou açúcar? Porque glicídios são os açúcares, pessoal. São os carboidratos, ó. Existem vários sinônimos incorporados aí. Por exemplo, ó, tudo isso aqui é sinônimo. Você pode chamar então de carboidratos, glicídios, açúcares, sacarídeos, hidratos de carbonos ou glúcides. Tudo é a mesma coisa. Quando se falar em carboidrato, glicídio e açúcar é a mesma coisa, tá bom? Então, os glicídios ou carboidratos são moléculas orgânicas com estrutura formada por átomos de hidrogênio e oxigênio e, eventualmente, de outros elementos, como nitrogênio. De origem predominantemente vegetal, nós vamos provar isso aí, mas nós temos de origem animal também. Além de exercerem função energética, essa é a principal função dos glicídios, a função energética. Também nós vamos mostrar para vocês. Tá? E pode desempenhar papel estrutural. Nós vamos ver todas as funções. Aqui é só uma abordagem geral, tá? Uma introdução do assunto. E nós vamos mostrar também para vocês um organograma do assunto, tá bom? Beleza? Então, tanto nos glicídios quanto nos lipídios. Olha, nós vamos começar aqui, mais uma vez coloquei, eu vou sempre abordar esses nomes para você começar a se acostumar com eles. Ó. Você tem ali carboidratos, glicídios, açúcares, sacarídeos, hidratos de carbono ou glúcides. Agora o conceito químico. Ó. São compostos que por hidrólise, ou seja, por adição de água, hidrólise adiciona água, produz um poliálcool aldeído ou um poliálcool cetona. Vamos já ver. Poliálcool. Álcool é hidroxila em carbono saturado. São várias hidroxilas com um aldeído. Ou então várias hidroxilas com uma cetona. Por exemplo, pessoal, olha, se você tem a sacarose, e se você adicionar água à sacarose, você vai produzir glicose mais frutose, certo? Então, isso vai gerar, então, portanto, uma classificação. Classificação essa que, ó, essas moléculas podem ser classificadas em monossacarídeos, disacarídeos ou polissacarídeos. Nós vamos mostrar cada um deles e como identificar. Mas, a princípio, você tem que saber que os glicídios se dividem em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos, né? E nós vamos ver todas essas funções orgânicas relacionadas com os glicídios. Ok, pessoal? Então, essa é a primeira classificação. Bom, vamos falar o seguinte, olha. Por exemplo, ó, aqui é o conceito, ó. Eu vou mostrar direitinho para vocês, ó, tá? Olha aqui. Aqui você tem a glicose. A glicose, tá? É um poliálcool aldeído. O que é poliálcool, professor? Está aqui, ó. Uma hidroxila. Tudo isso aqui é álcool. Hidroxila é álcool em carbono saturado. 1, 2,
3, 4, 5. Não é verdade? Ó? E essa função aqui é um aldeído. Aqui você tem justamente um aldeído, que é o C-OH. Então, aí você tem um poliálcool aldeído, que é a glicose, que apresenta, pessoal, fórmula geral, a fórmula molecular é C6H12O6, beleza? Aí do outro lado aqui, olha o que nós temos, ó. Aqui é álcool também, ó, hidroxila, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é álcool. E essa função aqui, vamos colocar o nome dela aqui, então, ó, isso aqui é uma cetona. Aqui nós temos uma cetona. Por isso que é poliálcool cetona. E se você verificar também, pessoal, olha só, a fórmula aqui também é C6H12O6, ou seja, é a mesma fórmula molecular, por isso que são isômeros. Então aqui você tem a glicose, ó, e aqui você tem a frutose. Ó. Frutose é uma cetona com várias hidroxilas. E a glicose é um aldeído com várias hidroxilas. Então, tanto a glicose quanto a frutose apresentam a mesma fórmula geral, são isômeros. Olha só, os glicídios, tá? Você tem aí, os glicídios são produzidos em vegetais através da fotossíntese, sendo transformados no processo de respiração. São fontes de glicídios aí, ó, farinha, o açúcar, né? Papel, mel, frutas, pão, tudo isso aí são glicídios, são carboidratos, são hidratos de carbono. Tá ok? Então, para isso, vamos colocar aí 2 minutinhos para o pessoal fazer uma análise, fazer as anotações e ressalvas aí. 2 minutinhos. Ok, meus amigos? Então nós voltamos aí e vamos dar continuidade. Olha só. Mais uma vez mostrando para vocês. Olha aqui, ó. Olha aqui a glicose. Ó. Glicose. Aqui é um aldeído e aqui é álcool. 1, 2, 3, 4, 5. Ó. É a glicose. Poliálcool aldeído. E aqui você tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui você tem a frutose, que é uma poliálcool cetona. Tudo bem? Então, glicose e frutose apresentam a mesma fórmula geral. Muito bem. Vamos agora para a classificação, pessoal. Olha, os disacarídeos. O que vem a ser disacarídeos? Ó, são resultado da união entre 2 monossacarídeos.
Ou seja, a sacarose é a junção da glicose com a frutose. Se você reagir glicose mais frutose, vai dar sacarose. Por isso que se você tiver a sacarose e hidrolisar, vai dar 2 monossacarídeos, por isso que é chamado de disacarídeos. Se você hidrolisar a lactose, tá, você vai produzir a glicose mais galactose. Então a lactose também é um disacarídeo. Você tem também aí a maltose. Maltose é 2 moléculas de glicose formam maltose, certo? Já vou dizer para vocês, todos os glicídios, carboidratos, terminam em -ose. As enzimas que terminam em -ase. Por exemplo, a lactase é a enzima que degrada a lactose. A maltase é a enzima que degrada a maltose, certo? E aí você tem também os polissacarídeos. Poli já está dizendo que são vários, né? São moléculas muito grandes, são os chamados polímeros naturais. São os polímeros naturais. Então, os polissacarídeos são moléculas formadas por um número muito grande de monossacarídeos. E nós vamos conhecer ele agora. Para resumir o que eu falei aqui nesse slide, nós vamos colocar aqui um organograma, pessoal, bem melhor para você entender o assunto. Ó. Olha aí, ó, tudo que nós falamos até agora está nesse organograma. Você tem aí ó, os glicídios, né, que são chamados de açúcares e carboidratos. São classificados, olha só, monossacarídeos, depois eu vou colocar outro organograma. Monossacarídeos importantes, você tem aqui ó, a glicose, você tem a frutose e a galactose. Disacarídeos, ó, resultante da união de 2 monossacarídeos. Os principais disacarídeos, sacarose, maltose e lactose. Sacarose, maltose e lactose. E os polissacarídeos é o resultante da união de centenas de monossacarídeos e disacarídeos, né? Por exemplo, mais importante, você tem amido, você tem celulose e você tem glicogênio. Amido, celulose e glicogênio são exemplos de polissacarídeos. Então, como é um resumo de tudo que nós falamos até agora, pessoal, eu queria muito que vocês fizessem um print ou fizessem as anotações aí, tá? Para mim é um dos slides, vai ter outros slides importantes sim, mas esse aqui é um dos principais slides da nossa aula de hoje. Portanto, eu quero que você então faça as anotações. Vamos colocar, portanto, 2 minutinhos aí, por favor. Ok, meus amigos? Então vamos lá. Olha só. Aqui então nós colocamos o organograma para vocês, né?
E temos outro aqui. Olha, esse aqui é mais completo ainda, pessoal. Vamos mostrar passo a passo. Olha, aqui você tem os carboidratos. Carboidratos, ó. Também chamado de glicídios, não é isso? Ó? Os glicídios, carboidratos. Os glicídios se dividem em ósis, que são os monossacarídeos, e também nos osídeos. Vamos já saber a diferença dos dois, certo? Vamos mostrar logo o organograma, né? Os monossacarídeos são subdivididos em aldose. Então você tem aqui aldose, ó. Aldose, aldo de aldeído, ose de monossacarídeos. E de cetose, cetose é porque vem de cetona, tá? Ose é monossacarídeo. Exemplo de aldose. Vamos ver aqui um exemplo de aldose, ó. Você tem esse aqui. Você tem a glicose, pessoal. Exemplo de aldose, você tem aqui a glicose. Exemplo de cetose, você tem aqui, então, portanto, a frutose, certo? Então, são exemplos aqui que têm que ser seguidos. Muito bem. Aí nós vamos aqui para os osídeos. Ó. Os osídeos, por sua vez, eles se subdividem em holosídeos. Vamos saber tudo isso aqui, viu? Holosídeos e heterosídeos. Vamos já saber a diferença entre os dois. Aqui é só o contexto geral do assunto. Os holosídeos se subdividem em oligossacarídeos. Oligossacarídeos. Tudo bem? E polissacarídeos. Aí vamos ver os exemplos. Ó. Vamos também fazer a diferença entre oligossacarídeo e polissacarídeo. Exemplos de, vamos colocar aqui, exemplo de oligossacarídeo. Você tem a sacarose, a maltose e a lactose. Exemplo de polissacarídeo. Tá, vamos colocar também exemplos de polissacarídeo. Você tem aqui o amido, glicogênio e celulose. Tá? Aqui tem também o esboço de todo o assunto, de uma maneira bem simplificada. Tá todo o assunto aqui bem simplificado, tá bom? Então, toda a divisão. E nós vamos agora pontuar cada tópico desse aqui. Vamos saber a diferença, primeiro, entre os monossacarídeos e osídeos, né? Vamos saber a diferença de holosídeos e heterosídeos e vamos ver a diferença entre oligossacarídeos e polissacarídeos. Mas eu queria, desse contexto aí, que vocês mentalizassem aí justamente os exemplos. Ó. Quando se fala em oligossacarídeos importantes, sacarose, maltose e lactose. Polissacarídeos importantes, você tem quem? Amido, glicogênio e celulose. Aí nós vamos falar de cada um deles. E aí, os heterosídeos, o exemplo clássico é a amidalina. A amidalina é o exemplo clássico de heterosídeo. Tudo bem? Então, vamos fazer um print aí também, vamos fazer as anotações, vamos copiar aí as partes importantes, tá bom, pessoal? Vamos colocar aí 2 minutinhos para vocês aí.
Ok, pessoal, então vamos aqui para fazer essas diferenças aqui, né? Olha só, a diferença de ose para osídio, né? Oses não sofrem hidrólise, são monossacarídeos, já são produtos de hidrólise, enquanto que os osídios sofrem hidrólise. E sofrem hidrólise de duas maneiras, porque os osídios se dividem em holosídeos e heterosídeos. Ó. Holosídeos, por hidrólise, só produzem oses. Se você hidrolisar, por exemplo, a sacarose, ó, vai produzir glicose e frutose. Glicose e frutose é justamente dois monossacarídeos, não é verdade? E aí você tem também os heterosídeos. Esse por hidrólise produzem oses e outros componentes. Ó. A amidalina, por exemplo, se você hidrolisar, vai produzir glicose mais benzaldeído. Benzaldeído não tem nada a ver com glicose, mas com carboidrato. Tá bom? Então essa é a diferença de ose para osídio, de holosídio para heterosídio. E professor, e qual é a diferença de oligossacarídeos para polissacarídeos? Está aqui, ó. Os oligossacarídeos é a junção de 2 até 10 oses. Por exemplo, a lactose, se você hidrolisar a lactose, vai produzir glicose mais galactose, que é um disacarídeo. Já os polissacarídeos são polímeros. Ó. Por hidrólise produzem milhares de glicoses. Olha só, o amido, se você hidrolisar o amido, você vai produzir milhares. Esse N aí significa milhares de glicose, milhares de moléculas de glicose. Tá? São chamados polissacarídeos. Né? Amido, glicogênio e celulose são exemplos de polissacarídeos. Exemplo de polissacarídeos. Muito bem. E aqui eu coloquei ó, algo mais sobre os polissacarídeos. Né? Vamos mostrar para vocês aí. Ó, tá? Aí você tem... Ó, os polissacarídeos são formados por inúmeros monossacarídeos. Ó, são insolúveis em água. Os principais exemplos. Ó, o amido... Né? Que tem mais ou menos 1.400 moléculas de glicose, se você hidrolisar. Ó. Papel biológico é reserva energética, né? Todos eles é reserva energética. E a fonte de amido, raízes, caules e sementes. A celulose, se você hidrolisar a celulose, vai produzir em média 4.000 moléculas de glicose. Reserva energética e a fonte principal é parede celular das células vegetais, né? E o glicogênio, ó, se você hidrolisar o glicogênio, vai produzir, em média, 30.000 moléculas de glicose. Também papel biológico reserva e a fonte natural, células do fígado e músculo. Né? Reserva energética animal, enquanto que o amido é reserva energética vegetal. Tá? Então, para você ver a quantidade de moléculas que constituem os polímeros. Né? São polímeros, são com certeza, polímeros naturais, né? Ó, o amido, falar um pouquinho do amido, olha aí, ó. Produzido na fotossíntese dos vegetais, armazenado em raízes e caules, a principal fonte de alimento dos seres vivos, pessoal, é o amido. O amido é encontrado, por exemplo, na fécula de mandioca, amido, certo? Polvilho, né? Chamada mandioca, no sul é mais chamada de polvilho. A famosa maisena, quem nunca tomou um mingau de maisena, olha aí. Amido de milho, pessoal. Tá, ó, o milho, batata, os cereais em geral, tá, é rico em amido. Então, o amido tem essa importância fundamental mesmo aí, para a constituição aí dos seres vivos, né? E o glicogênio, reserva energética dos animais, o amido é dos vegetais. O mesmo papel do amido para as plantas é do glicogênio para os animais. Ó. A função dele, absorção de glicose do sangue, união para a formação do glicogênio e armazenamento no fígado e músculos. Esse é o papel principal dos glicídios. Pronto, agora vamos falar um pouco também, já que estou falando aí em açúcares, né? Nós temos, pessoal, os adoçantes artificiais. Ó. Adoçantes artificiais são chamados de edulcorantes, certo? Eles possuem pouco ou nenhum valor calórico, porém a doçura é extremamente superior à sacarose. Temos aqui adoçantes sintéticos e naturais. Ó. Sintéticos, o aspartame. O aspartame chega a ser 180 vezes mais doce do que a sacarose. Ciclamato de sódio, tá? Em torno de 60 vezes mais doce do que a sacarose. O alitame, sacarina e neotame. E naturais nós temos os chamados esteviosídeos, a estévia. Se você usa adoçante, pessoal,
Quando você for comprar no supermercado, compre o de estévia. O de estévia é tirado de uma planta, tá? É melhor do que o do ciclamato de sódio. Não é legal o ciclamato de sódio. Então, quando você for comprar um adoçante, compre a base de estévia, tá? Tem a própria marca Estévia lá também, né? Sorbitol, manitol, frutose e mel comum são os adoçantes naturais, beleza? Então, temos adoçantes artificiais, que são edulcorantes, sintéticos, e os naturais. Pessoal, eu queria muito que vocês aprendessem aqui o que eu vou dizer agora, porque é questão no Enem, tá? A preocupação muito grande com a questão da alimentação hoje em dia, não é verdade? Então, nós precisamos saber, primeiro, a diferença de alimentos light e diet, diet e light, não é? Se você perguntar para alguém, vão dizer assim, é tudo a mesma coisa, e não é. Tá? Vamos ver a diferença aqui, isso serve até para o nosso cotidiano, nosso dia a dia. Então, o alimento diet, pessoal, diet é formulado para atender dietas com necessidades especiais, que exijam restrição. Restrição, vou até grifar aqui, ó. Restrição, vamos lá. Restrição, ó, de algum componente do produto. Por exemplo, eu posso retirar do produto o açúcar, a gordura, carboidrato, o sódio, o glúten, entre outros. E outra, para um produto ser considerado diet, deve ser retirado 100%. É outro que você grifar aqui, ó. Tem que ser retirado 100% de pelo menos um dos ingredientes presentes na composição do produto. Por exemplo, olha, quando você diz assim, alimento, quando você pergunta assim, o que é um alimento diet para alguém, ele vai dizer só assim, é sem açúcar, né? Não. Existe o alimento diet para o açúcar, porque foi tirado 100% do açúcar, porque tem pessoas que não podem consumir o açúcar, que são os diabéticos, não é? Mas tem pessoas, por exemplo, que não podem comer gordura, então tira toda a gordura, aí é diet para a gordura. Por exemplo, o sódio, tem pessoas que são hipertensas, não pode consumir sódio. Então, o alimento sem o sódio, se for tirado 100%, ele é diet. E o glúten, professor, o que é glúten? Esse produto não contém glúten, ou zero glúten. Glúten, pessoal, é presente nos cereais, né? Tem uma parte da população que são chamados celíacos, que não consegue degradar o glúten, não tem as enzimas necessárias, né? Mas, por exemplo, um refrigerante diet é a mesma coisa que zero açúcar, é o mesmo zero açúcar. Existe, por exemplo, cerveja zero, né? 0% de álcool. Aquela cerveja é diet para o álcool. Então, diet não é só para o açúcar, não, pessoal. Não é só para o açúcar. Mas para ser considerado diet, tem que ser retirado 100% de algum componente do produto. Eu vou explicar logo o outro, eu volto e vou dar um tempo para vocês, tá? Então, o diet tem que ser retirado 100% e é empregado para quem tem restrição alimentar a algum componente do produto, beleza? Mas nós temos os light, vamos explicar aqui o light, ó. Alimentos light apresenta pelo menos 20% de redução, pessoal, de um ou mais componentes presentes na composição de um produto convencional. Essa redução pode ser de açúcar, gordura, colesterol, sódio. Por exemplo, os alimentos light, enquanto que o alimento diet é para restrição alimentar, pessoal, o alimento considerado light, ele é indicado para redução de peso. Redução de peso, porque são menos calóricos. Redução de peso. Por exemplo, jamais, eu estou dizendo jamais, um diabético pode consumir um alimento light para o açúcar. Por quê, professor? Porque pode ser tirado só 25% do açúcar, pode ter 75% de açúcar. Para o diabético tem que ser um alimento diet para o açúcar, porque é 0% de açúcar. Acho que está sendo uma aula muito legal aqui, porque isso está no nosso dia a dia, né? Professor, e um alimento ele pode ser diet e light ao mesmo tempo? Pode. Ele pode ser diet para o açúcar e light para o colesterol. Diet para o açúcar, retirou todo o açúcar. Light para o colesterol, reduziu no mínimo 25%. 25% do colesterol. Então, o alimento pode ser diet e light. Tá bom? Então, essa é a diferença e nós vamos fazer uma questão relativa a isso aqui, viu?
Então, eu vou voltar aqui, porque é uma das passagens importantes, a diferença de alimentos light diet, né? Light diet. Light, mais uma vez, é para atender restrição alimentar, quem tem alguma restrição alimentar, tá? De algum componente do produto. E para ser diet, tem que ser retirado 100% daquele componente. E pode ser, né, como eu já falei, pode ser o açúcar, a gordura, colesterol, tá? O sal, né? Então tem vários. A cafeína, por exemplo, tem gente que consome o chamado café descafeinado, sem cafeína, porque tem gente que é intolerante à cafeína, tá bom? Então esse é o argumento. Então vamos colocar aí 2 minutinhos para o pessoal fazer as anotações aí, por favor. Ok, pessoal? Então tá aí. A diferença de alimentos diet e light. Então, mais uma vez, para ser diet tem que ser retirado 100% de algum componente do produto. E vamos mostrar aqui também o alimento light, né? O alimento light é mais para redução de peso, redução de peso. São alimentos que têm pelo menos 25%, né, de redução de algum componente do produto. Então não é diet, porque só para ser diet teria que ser tirado 100%. Então, o alimento light não é indicado para quem tem restrição alimentar, pessoal. É indicado para quem pretende fazer redução de peso porque ele é menos calórico, tá? Menos calórico. Tá? Essa redução pode ser de qualquer componente, pode ser de açúcar, gordura, colesterol. Tá? Um alimento light para o colesterol é porque reduziu no mínimo 25% de colesterol, não é? Aí você tem justamente gordura, né? Sódio, açúcar, né? Pode ser outro componente, mas tem que ser no mínimo 25%. Se for 100%, com certeza é um alimento diet. Então tá aí a diferença entre diet e light, né? Para desmitificar essa ideia de que diet e light é a mesma coisa, e não é. Diet é diferente de light, tá bom? Já que nós colocamos o tempo aí para o diet, vamos colocar para o light também. Vamos colocar 2 minutinhos para o pessoal fazer as anotações aí.
Ok, pessoal, então nós mostramos para vocês aí a diferença, ó, entre diet, alimentos diet e alimento light, tá? Não pode errar a questão que vai aparecer daqui a pouco, então vamos fazer questões. Aí vai ter uma questão de vestibular envolvendo esse tema, tá? Alimentos diet e alimentos light, tá? Vamos mostrar tudo para vocês a respeito aí desse tema. Muito bem. E aqui, pessoal, nós temos aí as funções dos glicídios, né? Muito importante essas informações aqui, mas do ponto biológico mesmo. Tá? Os lipídios têm função energética, não é? Ou seja, são os mais importantes fornecedores de energia para os seres vivos, como as hexose, glicose e frutose, né? Tem função estrutural, tá? Nos vegetais, ó, os glicídios entram na constituição das paredes celulares, né? Formadas basicamente por celulose. E nos fungos por quitina, que é um outro tipo de glicídio, que também faz parte do exoesqueleto dos artrópodes, né? Função de reserva, né? Armazenam energia para os seres vivos. Nos vegetais, o carboidrato de reserva energética é o amido. E nos animais é o glicogênio, tá? E tem também aí, pessoal, a função, né, genética, né? Genética, sim. Olha só, os glicídios são componentes essenciais dos ácidos nucleicos, como as pentoses do RNA, que é a ribose é o monossacarídeo, e o DNA, que é a desoxirribose. Então, todas essas funções biológicas, tá? Funções biológicas está relacionada aí com os glicídios. Então, de extrema necessidade, essas funções são funções vitais, na verdade, né? Funções vitais aí para o organismo, pessoal. Função energética, função estrutural, função de reserva e função genética, tá? Tudo isso aí. Vamos colocar um minutinho para fazer um print, tá? Um minutinho aí na tela, por favor. E aí, pessoal, então tá aí mostrando para vocês aí as funções dos glicídios, né? Funções dos glicídios. Vou até marcar aqui para vocês, ó, enquanto você faz algumas anotações aí. Olha só, glicídios. Aqui são funções, na verdade, funções biológicas, né? Funções biológicas. Como, por exemplo, a função energética, função estrutural, função de reserva e função genética, tá? Na verdade, os glicídios, não pode esquecer que eles têm essa função chamada função energética. São fornecedores de energia para o nosso organismo, pessoal. Tá? Então, por exemplo, quem não tem restrição alimentar ao açúcar, não pode abandonar o açúcar, né? O glicose e frutose são um exemplo disso. São formadores, né? São fornecedores de energia para o nosso organismo. Quando se fala em glicídios também, né? O amido é a reserva energética dos vegetais, encontramos nos vegetais, enquanto que o glicogênio é a reserva energética dos animais, certo? Tudo isso aí e além da função genética, né? Função genética que é muito importante. Só eu fazer parte do RNA e do DNA já torna essa importância muito grande.
Bom, nessa primeira parte da aula, pessoal, nós fizemos aí os glicídios, né? Nós colocamos aí os conceitos iniciais, as divisões e colocamos inclusive os organogramas e mostrando também a diferença entre alimentos light e diet. Na segunda parte da aula, nós vamos trabalhar os lipídios, depois também com questões, tá? Vamos fazer uma transição bem rápida aí, 3 minutinhos, a gente volta logo.